Como você cobra os honorários do seu cliente? Você se baseia na concorrência? Se baseia no tamanho do faturamento do seu cliente ou até mesmo no tamanho da folha? Pois hoje eu vou te dar uma dica bem melhor de como você pode chegar ao honorário ideal do seu cliente. É a precificação. Fique comigo nesse vídeo e eu vou mostrar como você pode fazer isso utilizando ferramentas tecnológicas. Oi, eu sou o Rafael Zimmermann, gerente de desenvolvimento da plataforma Peer. Eu já vou pedir para você curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e nos seguir nas redes sociais. Antes de falar para você a vantagem do uso da precificação de honorários baseada em tecnologia, vamos conversar um pouco sobre as desvantagens dos tradicionais métodos que existem hoje. Primeiro, pensando na concorrência. Por que você não deve basear os seus honorários na concorrência? A desvantagem de você basear o seu honorário na concorrência é que nem sempre o teu concorrente vai ter a mesma estrutura física que você. Existem dois pontos aí nessa questão. Primeiro, talvez ele seja tecnologicamente mais avançado que você. Então, se ele cobra R$300 para fazer o serviço de um determinado cliente, pode ser que você, com esse mesmo R$300, não consiga arcar com os custos de pessoas que você tem no seu escritório, porque talvez parte do trabalho dele seja robotizado. E também você tem o inverso. Talvez ele seja muito menos avançado que você na parte tecnológica e, consequentemente, ele cobra um valor que talvez, se você cobrar esse mesmo valor do teu cliente, você talvez esteja exagerando um pouco esse valor. Pode ser que para você pense, mas tudo bem, o meu cliente aceitou esse valor. Mas e se um dia ele se deparar com uma concorrência com um valor mais baixo? Então você terá um problema aí. Essa é uma desvantagem justamente de você se basear na concorrência. Agora, falando sobre o perigo de você basear o teu honorário no faturamento do teu cliente. Você tem que levar em consideração o seguinte: empresas que têm um faturamento alto, por exemplo, que normalmente são as que você acaba utilizando para basear o teu honorário em questão de faturamento, elas podem gerar muito retrabalho. Eu nem preciso falar muito, né? Retrabalho é um câncer dentro do escritório de contabilidade. Então, quando você se baseia no faturamento, isso pode ser uma armadilha. Principalmente porque muitas vezes você tem uma empresa que você baseia o honorário no faturamento e essa empresa te paga bem, 10, 20 mil reais, e ela acaba sendo o pilar da estrutura do teu escritório, para pagar a tua folha, para arcar com as suas despesas ali do escritório. Isso é um grande problema, porque se essa empresa estiver te gerando um retrabalho, porque você cobra com base no faturamento, as tuas empresas pequenas podem estar com custo de forma errônea. Isso pode ser um problema para você com relação a esses clientes, porque esse teu cliente ele pode acabar tendo também um honorário baseado em faturamento, que gera uma situação errada perante os custos, que vai fazer com que talvez ele perceba um dia, poxa, eu tenho uma movimentação aqui X, mas eu quase não ligo para o meu contador, eu não estou trabalhando para ele, eu vou procurar um contador mais barato. Então, esse é um dos perigos de você se basear em faturamento das empresas. Agora vamos falar sobre basear seu honorário na folha de funcionários. Por que também não é uma boa ideia? Vamos citar um exemplo bem básico. Imagine que você tem um cliente que tem 15 funcionários e você cobra uma média de R$100 por funcionário. Por quê? Porque talvez você pense assim, bom, eu vou ter que fazer mensalmente a folha de 15 funcionários, vou ter que entregar alguns poucos impostos dessa empresa, porque ela é de um determinado ramo ou categoria que tem poucos impostos, e eu vou ser feliz cobrando R$1.500 dessa empresa. Por que isso não é uma boa? Lembre-se que algumas empresas têm uma rotatividade muito grande. Talvez a empresa comece o ano com 15 funcionários e termine o ano com 15 funcionários. Mas será que durante todo esse ano esses funcionários vão ser o mesmo? Se você tiver que fazer várias vezes a folha, ou melhor dizendo, uma rescisão, de repente admissão, assim por diante. Por que às vezes isso pode ser um problema para você, mesmo quando você cobra separadamente admissão e rescisão? Bom, a admissão ela pode às vezes gerar alguns problemas. De repente o funcionário está com algum problema pendente, seja legal, ou talvez até em alguma empresa que ele trabalhou anteriormente. Tudo bem que isso acontece raramente, mas quando a gente fala de rescisão, aí sim nós temos vários problemas. Agora eu vou te falar por que a precificação de honorário baseada em tecnologia é a melhor forma de você trazer um resultado exato para a cobrança de honorários. É muito mais fácil você gerar o custo de um produto quando você sabe exatamente quanto custa a sua matéria-prima. Mas quando a gente fala de serviço, você pensa, tá, mas qual é a minha matéria-prima?
A realidade é que as pessoas que trabalham com você são a sua matéria-prima. A partir do momento que você começa a visualizar as pessoas que trabalham com você como matéria-prima, é muito mais simples de você começar a visualizar qual é o valor do seu produto final, que no caso é o serviço contábil que você presta para seu cliente. Mas talvez você diga, ok, mas como é que eu vou saber qual é o custo dessa matéria-prima? Será que eu vou simplesmente me basear em quanto eu pago para os meus funcionários? Bom, o custo que você tem com seus funcionários é extremamente importante para a precificação de honorários eletrônica. Mas você tem que levar em consideração que existem vários cruzamentos que você precisa fazer para chegar no valor correto do custo dessa tua matéria-prima. Primeiro, a gente precisa identificar o ponto X da precificação de honorário. Se a gente pensar em produto, a gente lembra que produto é vendido pelo quê? É vendido por quantidade. Mas e serviço? Serviço é vendido por hora. Então, quando você vai fazer a precificação, você tem que pensar em como você vai cobrar os seus serviços por hora trabalhada. Então, basicamente, assim como você, com relação ao produto, você sabe que uma determinada quantidade de produto necessita de uma determinada quantidade de matéria-prima, uma determinada hora de serviço, ela necessita de uma quantidade X de tempo gasto de um determinado funcionário. O problema aí é que, quando você vai prestar o serviço, nem sempre apenas um funcionário vai prestar o serviço para a sua empresa. Você provavelmente vai ter uma pessoa que vai cuidar do fiscal, uma pessoa que vai cuidar do recurso humanos e assim por diante. Então você tem várias pessoas trabalhando, então você tem que pensar, como é que eu trago a hora trabalhada de todas essas pessoas para chegar num ponto X ali de hora trabalhada a ser cobrada pelo meu cliente? Para isso, a gente precisa identificar, então, o custo hora de cada um de seus funcionários. Isso até que não é complicado você pensar, você tem que verificar, primeiro, quanto você tem de despesa com um determinado funcionário, ou seja, quanto ele custa para você e quantas horas ele vai trabalhar para você. Pense que se, por exemplo, ele trabalha 200 horas, são 200 horas que ele está vendendo como funcionário para você. Então ele é uma matéria-prima que te dá, em termos de quantidade, 200 horas. Então você tem que saber que se ele trabalha 200 horas e ele tem um custo X para você, você vai saber que o custo por hora desse funcionário é tanto ou tanto. Temos então o custo hora do nosso funcionário, ou seja, quanto ele nos custa por hora, mas eu tenho que levar em consideração também alguns outros fatores. Por exemplo, esse funcionário ele tem um custo que é baseado em folha, mas será que ele realmente me custa só isso? Pense que ele vai usar energia elétrica para trabalhar, ele tem um computador que talvez a cada X anos precise ser trocado, tem toda uma estrutura, talvez o seu prédio seja alugado, enfim, toda essa estrutura por trás que é necessária para manter o serviço do seu funcionário, ela também deve ser colocada no custo hora do seu funcionário. Para isso você precisa então pegar todo esse custo de estrutura e fazer um rateio entre o teu funcionário. Existem várias metodologias que trabalham isso. Eu particularmente considero que a melhor metodologia desse rateio é a proporção com base no próprio perfil do funcionário. Por quê? Visualize o seguinte, imagine que você tem um funcionário que o cara é o bom, o cara faz o trabalho dele super rápido, ele é um cara extremamente competente e, consequentemente, um cara que te custa bem, você paga bem para ele. Essa pessoa, desse ponto de vista, ela precisa assumir uma proporção maior da estrutura do teu escritório, quando fala sobre luz, água, aluguel e assim por diante. Não que ele vai gastar mais energia elétrica do que os outros, mas por que eu particularmente considero que essa metodologia é o ideal? Porque pensa o seguinte, se essa pessoa um dia sair do teu escritório, se você não encontrar alguém que tem o mesmo perfil dele, você vai ter que contratar duas pessoas, talvez, para fazer o trabalho que ele sozinho fazia. Não concorda que essas duas pessoas vão gerar um custo muito maior da tua estrutura? Por isso essa metodologia ela é considerada por muitos a melhor para trazer o custo final do teu funcionário. Então, a partir do momento que eu sei qual que é o custo indireto desse funcionário, que envolve a estrutura proporcionalizada ao perfil dele, e, consequentemente, o custo direto, que é baseado na folha, eu chego ao total, que é o custo desse funcionário. Pensando em quantas horas ele tem para me oferecer de trabalho, eu tenho, por fim, o custo hora desse funcionário que eu posso vender para os meus clientes. Agora, tendo o custo direto, que é baseado na folha, e o custo indireto, que é baseado na estrutura, sabendo esse custo total do meu funcionário, e fazendo o cálculo simples baseado na quantidade de horas que ele pode me entregar,
eu vou saber quantas horas ele pode entregar para o cliente e a partir do momento que ele trabalha em cima desse cliente, eu vou saber quantas horas esse cliente ocupou desse funcionário e quantas essas horas me custaram. Se eu tenho um controle exato de quem trabalhou para esse cliente, que não vai ser apenas uma pessoa, mas sim vários funcionários, seja fulano 1 hora, beltrano meia hora, eu vou ter o custo exato de quanto aquele serviço custou para mim relativamente àquele cliente. Obviamente, eu vou ter vários serviços que estarão sendo feitos ao cliente. Então, se eu sei o quanto esse serviço custou por causa das pessoas que trabalharam para aquele cliente, tirando por fim um relatório de quanto tempo foi gasto com aquele cliente em todos os serviços, eu vou ter o custo final de quanto esse cliente, então, gastou dos meus serviços em termos de hora. Não concorda que essa seria a melhor forma de você precificar os honorários do seu cliente? Existem muitas formas de você fazer isso, mas com certeza todas as formas manuais são muito complicadas. Então o ideal é você procurar tecnologia para fazer isso. Por isso que a gente fala uma precificação de honorário baseada em tecnologia. O sistema PEER da Nuvitec, ele faz isso. Com poucas parametrizações do custo direto e indireto e atrelado à gestão de processos, você vai saber quanto cada processo custou para o teu cliente e, consequentemente, você vai poder, no final do mês ou no período que você quiser, tirar o quanto esse cliente custou para você. Quando você chega, por fim, a ter resultados como esse, o bacana é que você tem muitas vantagens práticas, além de simplesmente saber o quanto cobrar do seu cliente. Por exemplo, você vai se sair na frente da concorrência, porque você vai poder cobrar honorários justos. Porque convenhamos, se você, por exemplo, vê que um determinado perfil de empresa normalmente cobra-se R$1.000 para fazer, mas você sabe que aquele cliente pode ser atendido por 500, poxa, vamos pegar o cliente para a gente, né? Vamos trazer ele para a nossa carteira, vamos cobrar 500 e deixar o cliente feliz e você ter um bom cliente ali. Isso é bom porque esse cliente talvez faça indicações, diga, o meu contador, ele não fica cobrando com base no mercado, do tamanho do teu faturamento. Ele faz toda uma análise para saber o quanto você realmente custa e para trazer um honorário mais justo. Outro detalhe interessante também é que, por exemplo, caso o teu cliente chegue e fale para você, puxa, a minha empresa está passando algumas dificuldades financeiras, tem como abaixar o valor do honorário? Às vezes você quer baixar porque é um cliente bom que você tem, mas que métrica você tem para baixar o honorário dele? Entra no sistema e verifica qual que é o percentual de lucratividade que eu tenho em cima dele. É acima do mínimo que eu espero ter? Então por que não negociar? E também, por fim, outra vantagem que a gente já constatou nos escritórios é aquela situação de clientes que você tem que são clientes muito grandes, que te pagam bem, mas causam um prejuízo muito grande na sua empresa e você não sabe disso. Às vezes vale mais a pena você perder o faturamento desse cliente e poder enxugar a tua equipe ou talvez pegar pequenos outros clientes que valem mais a pena do que ficar mantendo essa situação. Claro que isso a gente pode falar muito mais em outra ocasião, mas esses eram alguns pontos que eu gostaria de trazer para vocês sobre a grande vantagem de fazer o seu controle de honorários digitalmente por meio da precificação. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, eu espero de coração que você tenha tirado proveito dessas informações. E é sempre bom lembrar, né? Continue curtindo nossos vídeos, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e nos seguindo nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima!